Começando mais um Cafeína e hoje falaremos de novo sobre uma crise em um banco. Desta vez foi o gigante Credit Suisse, com mais de 150 anos de história, que cambaleou e acabou sendo vendido por um concorrente. Isso com o governo suíço ainda disponibilizando uma enxurrada de dinheiro para garantir a operação. Você acompanhou a história? Entendeu o que aconteceu? A gente explica. Salve pessoal, Sammy Boy, olha só, cá estamos para tentar entender mais uma cena de enorme tensão no mercado financeiro envolvendo uma tradicionalíssima instituição que já chegou a ser vista como inabalável, quase inquebrável, o Credit Suisse. O problema com o banco dá arrepios por conta do efeito dominó que rachaduras nesse tipo de instituição trazem. Normalmente, quando uma peça cai, várias outras correm o risco de colapsar junto. Risco sistêmico. Se é assim com um banco pequeno, imagina com um gigante. A crise de 2008 é uma memória recente que começou de um jeito parecido e que ninguém quer replay. Na última semana, nós já tínhamos explicado o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, um banco americano especializado em startups que quebrou. A história do Credit Suisse, porém, vai um pouco mais longe que a do SVB. Se a instituição americana começou a ter problemas no ano passado, com o início da alta das taxas de juros, as dificuldades enfrentadas pelo Credit são um pouco mais velhas que isso. Os primeiros escândalos que abalaram a confiança do mercado no Credit Suisse aconteceram em 2021, antes mesmo da virada do ciclo dos juros. O banco perdeu um dinheiro relevante ao investir em duas empresas financeiras que faliram, a Greensill e o Archegos Capital Management. A quebra dessas duas companhias impactaram seu balanço e, mais do que isso, forçaram uma reestruturação do negócio. Vamos seguir a ordem do tempo e falar primeiro da Greensill. Ela era uma instituição financeira que trabalhava com um financiamento de curto prazo para pequenas e médias empresas. O que ela fazia? Bom, ela atuava como uma intermediadora, o que vale dizer que ela comprava contas a receber de empresas e, posteriormente, cobrava os devedores. E claro que ela ganhava uma taxa em cima por conta disso. Imagine que você tenha uma loja. Você tem que comprar produtos para vender na sua loja, certo? O problema é que você nem sempre tem dinheiro em caixa para fazer isso. Muitas vezes, donos de estabelecimentos adquirem produtos com fornecedores e falam: quando eu vender, eu te pago. A Greensill atuava justamente nesse intervalo. Quem vendia o produto precisava de tempo para pagar quem produzia. E quem produzia, muitas vezes, precisava também do dinheiro na hora para manter o seu negócio funcionando. Essa empresa, então, servia de intermediária, de intermediadora entre quem precisava pagar depois e quem precisava receber na hora. A questão é que, durante a pandemia, a Greensill começou a ter problemas com as empresas que ela financiava. Com a economia fechada e as pessoas ficando em casa, vários negócios tiveram seus balanços impactados e pararam de pagar suas dívidas. A Greensill começou a ter prejuízos, Doni, mas não foi só isso. A empresa gostava de falar que era uma companhia de tecnologia e que usava inteligência artificial e machine learning para avaliar riscos de seus empréstimos. Quando as coisas pioraram, esses diferenciais, entre aspas, começaram a ser, Doni, contestados. Se ela era tão cuidadosa onde pisava, por que sofria tanto? Essa foi exatamente a pergunta que a Tokio Marine fez. A Tokio Marine era a seguradora da Greensill, que basicamente provia a segurança financeira para a companhia atuar. Após os primeiros sinais, vendo que a relação de risco e retorno não compensava, a seguradora optou por encerrar o contrato. E foi aí, depois da Tokio Marine, que o problema apareceu. O Credit Suisse tinha uma exposição relevante na Greensill. O banco recomendava os títulos da empresa, os títulos de recebíveis que ela comprava de outras empresas, tudo como investimentos para seus clientes. Depois que a Tokio Marine deu o alerta, o Credit suspendeu as negociações. Os ativos recomendados eram muito menos seguros do que aquilo que se alegava. Nessa, a Greensill viu sua fonte de capital, que vinha dos bancos, secar.
Sem a fonte, ela não conseguiu fazer novos financiamentos para as empresas e quebrou. O Credit Suisse depois informou que os seus fundos perderam cerca de 5,5 bilhões de dólares nessa brincadeira. E há quem fale que o prejuízo foi maior, de quase 10 bilhões. Doni, é bom aqui fazer um parênteses que o negócio da Greensill era muito parecido com o risco sacado que gerou toda a polêmica das americanas. Essa empresa comprava recebíveis de outras companhias e, para fazer o paralelo, as americanas passavam os recebíveis dos seus fornecedores para instituições financeiras, mas não declarava essas dívidas nos balanços. É verdade, bem lembrado, Sammy Boy, bom ponto. Mas enfim, eu acho que essa questão está bem explicada, né? Agora falta a gente comentar o outro problema, que foi o que aconteceu com o Archegos Capital Management. Isso é bem mais fácil. O Archegos era um fundo de investimento que basicamente se alavancou demais. O velho ditado que o olho foi maior que a barriga, sabe? O fundo administra cerca de 10 bilhões de dólares, mas em certo momento o seu gestor, que é o Bill Hwang, achou que essa quantia era pouca. Ele foi lá, Doni, e pediu mais cerca de 30 bilhões para vários bancos por meio de empréstimos. E conseguiu. Mas qual banco estava no meio desses empréstimos? Se você falou Credit Suisse, acertou em cheio. O gestor acabou indo com muita sede ao pote. Ele investiu em várias companhias de tecnologia e as ações dessas empresas até chegaram a subir. Só que em algum momento de 2021 a maré virou e os papéis começaram a recuar forte, para valer. Uma das principais posições do fundo era na Viacom CBS, que hoje é a Paramount. Aliás, dá uma olhada no gráfico dessa empresa nos últimos 5 anos. Resultado, os ganhos não eram suficientes para bancar os gastos com os empréstimos e começou a ter muitos saques e o fundo quebrou, levando o dinheiro do Credit Suisse e de seus clientes. Pegar empréstimo para fazer investimento com risco dificilmente é uma boa ideia. Já, Doni, sobre a quantia que o Credit e seus clientes perderam nos dois casos é um pouco incerta. Há quem fale que com a Greensill o banco perdeu quase 10 bilhões de dólares e que com a Archegos mais 5 bilhões. Mas o pior, Doni, é que a perda não foi só financeira nessas duas situações. Algo que pesou muito, talvez até mais do que o dinheiro, foi a perda de confiança. O braço de investimentos do Credit Suisse era parte importante do negócio. E com tantos prejuízos, clientes ficaram com o pé atrás, com razão. O banco teve então que começar toda uma reestruturação. Em 2022, Ulrich Körner, executivo especializado em tocar companhias em crise, assumiu o cargo de CEO. Só que aí temos um velho problema. Reestruturações nunca são fáceis. Mudar o foco de um negócio exige muito esforço. Em um período de crise econômica, com fatores como guerra na Ucrânia e luta mundial contra a inflação, a situação fica mais complicada. E por isso, Doni, foi em outubro do ano passado, quando todo mundo no Brasil estava de olho nas eleições, que surgiram burburinhos de que o Credit não estava bem das pernas. Naquela época, o Credit Default Swap, que é o CDS, é um produto financeiro que é uma espécie de seguro que investidores fazem contra uma possível falência, indicava que o banco tinha 21,1% de chances de quebrar no período de um ano. Com tudo isso, as pessoas ficaram ainda mais ressabiadas. De acordo com o balanço do quarto trimestre do Credit Suisse, entre outubro e dezembro do ano passado, os clientes sacaram 110 bilhões de francos que estavam nele, algo perto dos 120 bilhões de dólares. Esse resultado foi divulgado agora, em fevereiro, faz pouco tempo. E desde outubro do ano passado, que esses swaps não paravam de subir, o que, claro, fez aumentar a falta de confiança dos investidores no banco. Se não fosse o bastante, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, apontou, após a divulgação do balanço, que achou algumas inconsistências nos números de 2019 e 2020 apresentados pelo banco. Há cerca de 2 semanas, o Credit Suisse veio a público e afirmou, abre aspas, que realmente achou fraquezas materiais nos controles internos de divulgação dos seus resultados financeiros. E com isso, a chance de falência já tinha ido para mais de 50%.
as pessoas já não estavam confiando muito no Credit Suisse. E ainda teve mais essa. E quando a confiança em um banco cai, os saques aumentam. Dificilmente os clientes vão deixar o dinheiro lá, correndo risco, até uma eventual falência. Quanto mais dinheiro sai, mais a situação complica. O que aconteceu com o SVB foi algo parecido nesse ponto. O Credit Suisse chegou a dar sinais que estava buscando ajuda, mas as coisas pioraram ainda mais depois do maior acionista do banco falar que não ia fazer novos aportes. O Saudi Bank tinha 9,9% das ações do Credit e desde que se tornou acionista, em novembro do ano passado, ele perdeu uma bolada por conta da desvalorização de suas ações. Nos últimos 6 meses, até o estouro dessa questão das tais fraquezas materiais, os papéis já tinham recuado quase 50% e continuaram caindo ainda mais. A ausência de uma mão para puxar o Credit Suisse, que se afogava, deixou o mercado ainda mais tenso. Tudo isso em um cenário macroeconômico já muito complicado, com vários bancos sofrendo. Quem teve que jogar a boia foi o Banco Central da Suíça, que disponibilizou liquidez com um empréstimo de quase 54 bilhões de dólares. A quantia, porém, não foi suficiente para deter a crise de confiança. O Credit, segundo notícias, estava tendo saques de mais de 10 bilhões de francos todos os dias na semana da divulgação das inconsistências. Os reguladores suíços, então, ligaram para o maior concorrente do Credit, que é o UBS, e impuseram uma fusão. De acordo com os relatos, recusar não era uma opção. O UBS comprou o Credit Suisse por 3,2 bilhões de dólares, cerca de 83 centavos de dólar por ação. Quando o Saudi Bank entrou no Credit Suisse, cada papel valia quase 4 dólares. Os sauditas perderam cerca de 80% do seu investimento inicial, de 1,5 bilhão em poucos meses. E o UBS só chegou a esse valor depois de triplicar sua oferta inicial e com os reguladores ainda fornecendo um empréstimo de quase 120 bilhões de dólares. Mas o problema ainda não acabou. Os dois bancos agora estão em uma corrida contra o tempo para unir os seus negócios antes que novos problemas surjam e afetem ainda mais as operações do Credit. A cada dia, apesar da fusão já anunciada, o Credit perde mais clientes, mais dinheiro e até funcionários. E agora a gente tem que esperar o que vem por aí, né? O que a gente sabe, por enquanto, é que o que aconteceu com o Credit Suisse foi uma combinação de problemas sucessivos, má gestão e um cenário macroeconômico bem negativo. Uma coisa interessante também é que o presidente do Conselho de Administração do Banco Suíço falou em entrevista a autoridades que boa parte do problema do Credit se deu por conta de uma tempestade nas redes sociais. As notícias e comentários, segundo ele, minaram a confiança dos clientes, piorando muito a situação. E aí eu pergunto, vocês acham que o que aconteceu na internet pode realmente ter pesado? Deixe seu comentário, aproveita. Siga o canal, dê aquele like, compartilhe e partiu Giro de Notícias. O McDonald's decidiu fechar temporariamente seus escritórios nos Estados Unidos essa semana, enquanto se prepara para informar os funcionários sobre um plano de demissões que é parte de uma reestruturação mais ampla da empresa. A rede de fast food recomendou trabalho remoto de segunda a quarta-feira para poder tomar decisões de pessoal. As informações são do The Wall Street Journal. A Gol celebrou uma parceria com a TAAG Linhas Aéreas de Angola para um acordo de compartilhamento de voos entre América Latina, África e Europa. O acordo vai permitir que ambas as companhias possam comercializar trechos incorporando os destinos do parceiro, aumentando a sua rede de força de vendas sem investimento adicional numa colaboração ganha-ganha. A Gol disse que, progressivamente, as duas empresas adicionarão mais destinos ao acordo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que a proposta de arcabouço fiscal deve ser encaminhada ao Congresso antes do dia 15. A proposta do governo foi anunciada na semana passada. Para ter validade, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores. Caso não seja aprovada neste ano, o orçamento de 2024 vai ter que seguir a atual regra do teto de gastos. Muito obrigado pela companhia. Não deixem de
apertar o botãozinho aí do like, de se inscrever no nosso canal Invest News. Tudo isso é muito importante. Se você gostou do programa de hoje, pelo menos, vale a pena essa retribuição para nós. Muito obrigado de antemão, um grande abraço, até o próximo programa e bons investimentos, pessoal. Tchau!